Ah, vamos falar sobre a relação obrigacional, a questão dos polos e a situação do fiador? Nós já sabemos que em toda relação obrigacional existem dois polos, não é? O polo ativo e o polo passivo. No polo ativo, nós temos a figura do credor, também chamado acipens. No polo passivo, nós temos a figura do devedor, os solvens na relação obrigacional. Quando há a figura de uma terceira pessoa, muitos alunos questionam: onde eu coloco o fiador? Ele vai estar no polo passivo com o devedor? Ele vai estar fora? Como que fica a questão do fiador pertinente ao polo da relação obrigacional? Ao polo passivo, para ser mais precisa. Basta você analisar a espécie de responsabilidade desse fiador. Nós já sabemos que o fiador é a pessoa responsável por pagar a dívida do devedor. Se o devedor ficou inadimplente, não tem bens ou se os bens são insuficientes para solver o débito para com o credor. Artigo 818 do Código Civil. No artigo 827, nós temos o chamado benefício de ordem ou execução. O que significa isso? É uma ordem de preferência em relação à cobrança da dívida, da inadimplência do devedor. Significa que pessoas serão cobradas em primeiro lugar, em segundo lugar, ao mesmo tempo ou não. Então, isso é o benefício de ordem. Nós vamos dizer que seria, de certa forma, um benefício para o fiador. Então, quando o fiador ele opta pelo benefício de ordem ou execução, a responsabilidade desse fiador é subsidiária. Significa que se o devedor ficar inadimplente, o credor tem que cobrar primeiro do devedor e depois do fiador. Logo, o fiador, nessa espécie de responsabilidade, não estará diretamente no polo passivo da relação obrigacional com o devedor, com os solvens. Se o fiador renunciou, ele não quis o benefício de ordem ou execução, significa que a responsabilidade será solidária. Ele estará diretamente no polo passivo com o devedor. E se o devedor ficar inadimplente, o credor tem duas possibilidades. Ele pode cobrar simultaneamente do devedor e do fiador, para ver qual dos dois aí vai pagar a dívida, ou poderá demandar diretamente o fiador. Responsabilidade solidária estará diretamente no polo passivo com o devedor, o chamado fiador. Significa, na responsabilidade solidária, que o fiador renunciou ao benefício de ordem ou execução. Mas é importante esclarecer que o benefício de ordem ou execução é uma ordem de cobrança de dívida em relação à questão da inadimplência. Mas que seja na responsabilidade subsidiária ou na responsabilidade solidária, no final das contas, quem vai pagar a dívida é o chamado fiador, se o devedor não pagar. Vale lembrar, dica importante para o exame da ordem, o fiador tem o direito de subrogação. O que significa subrogação? Significa substituição. Nós temos no direito civil a subrogação real, a subrogação pessoal. Quando o fiador paga a dívida do devedor, o fiador poderá cobrar essa dívida, paga o valor dessa dívida em relação ao devedor e poderá pleitear perdas e danos se comprová-los. Essa é a chamada subrogação. Significa dizer que o fiador ele entra no papel do credor, ele torna-se credor do devedor. Porque se o fiador paga a dívida do devedor inadimplente ao credor, o credor está satisfeito, ele já recebeu o valor da dívida, o cumprimento da obrigação. Cabe então ao fiador, é uma opção do fiador, cabe ao fiador, se o mesmo optar por cobrar essa dívida, cobrá-la do devedor, o valor pago, mais perdas e danos, se conseguir comprovar o prejuízo, as perdas e danos. Significa dizer que o fiador subroga-se nos direitos do credor. Então, subrogação significa substituição. Sai a figura do credor, porque o fiador já pagou a dívida do devedor ao credor, e entra o fiador como novo credor daquele devedor. Fica a dica para o exame da OAB.